De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com a secretária de Assistência Social, Renata. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia ainda. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você novamente. Também com a coordenadora do CRES. Carol, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Obrigada. Bom, nós estamos num período específico, né, Renata? Você já esteve aqui no programa outras vezes falando do tema, marcado aí no 18 de maio, mas que tem um trabalho da semana toda falando a respeito da questão da violência contra crianças e adolescentes. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da data especificamente. Sim, no dia 18 de maio é o marco nacional da violência, né? A gente combate a violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, todo o país, né, é uma campanha nacional e a gente foca bem nisso, né? Não que então a gente durante o ano não faça o trabalho durante o ano todo, mas no mês de maio a gente foca bem a questão da violência. Então, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nesse mês de maio, ele promoveu já várias palestras sobre o tema violência sexual nas escolas municipais, nas escolas estaduais. E no dia 18 agora, a gente convoca toda a população, porque nós vamos fazer uma passeata. Então, nós vamos nos concentrar às 7h30 da manhã, em frente à Prefeitura Municipal. Todas as escolas municipais, estaduais, particulares foram convidados a estar participando. Então, nós vamos realmente fazer uma paralisação, né, com concentração às 7h30 da manhã em frente à Prefeitura. Aí nós vamos passar ali pela Rua do Centro e vamos nos concentrar na Praça da Matriz, onde nós teremos algumas apresentações culturais, vai ser servido um lanche para a população que lá comparecer. E nós vamos também estar distribuindo um jornalzinho educativo, né, que a gente mandou fazer especificamente para a campanha. Então, nessas palestras que o CREAS fez, a gente já distribuiu para toda a rede de ensino, e no dia também nós vamos estar distribuindo um jornal, porque ele é um jornal que ele fala sobre a violência de uma maneira bem lúdica. Então tem figurinha, tem desenhos, então para a criança ter uma facilidade, um acesso mais fácil a essa linguagem, então a gente vai distribuir esse jornal, que ele é bem educativo também. Perfeito. E você coloca um dado interessante, né? Esse período é um período de informação, né? Vamos dizer assim, a campanha nacional ela é um alerta, é um despertar de consciência, porque as ações são desenvolvidas o ano todo. O CREAS acaba sendo uma das portas de entrada para esses atendimentos e que são muito maiores do que a gente imagina. Sim, a gente tem um número Disque 100, que é o Disque Nacional. Então, durante todo o ano, 24 horas por dia, a população, se ela tiver alguma suspeita de violência sexual, ela pode estar ligando nesse Disque 100. A ligação é agora gratuita, a pessoa não precisa se identificar, ou ela pode estar procurando o próprio Conselho Tutelar aqui do município, ou o CREAS, né? De segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h da tarde. Durante todo o ano, a gente recebe essas denúncias, né, ou por demanda espontânea, o fórum encaminha muita coisa para a gente, a delegacia, o próprio Conselho Tutelar, mas a pessoa mesmo, ela pode estar nos procurando se ela houver qualquer... ela não precisa ter a confirmação da violência, qualquer suspeita, ela pode estar procurando o CREAS ou o próprio Conselho Tutelar, que ela vai receber todas as orientações de como proceder para ter o encaminhamento e o devido atendimento dessa violência. Carolina, no CREAS vocês acabam tendo essa convivência, né, essa rotina do atendimento, e eu acho que o que impacta muitas vezes é o volume, né, e que a cidade não tem ideia, né? Vamos falar um pouquinho desses dados, né, do tamanho das ações nesse sentido, né, relacionadas ao abuso e à violência. Sim, Luciano, é realmente um número muito expressivo. No CREAS hoje nós atendemos 165 famílias, né? Dessas 165 famílias atendidas, 58 dessas famílias são especificamente por conta de violência e abuso sexual, né? Desses 58 casos, chama a atenção que 48 deles é referente à violência e abuso sexual em relação a meninas, né? E 10 deles em relação a meninos. E aí nós temos outras situações também de violência, como a violência física, né? Nós temos 33 casos só da violência física, temos, enfim,
violência contra idosos, mulheres, porque o CREAS ele é amplo, né, o atendimento. Ele tem o atendimento da violência, abuso sexual, mas outros tipos de violência também. Agora, 58 casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes é um número muito expressivo, né? E isso é o que chega para nós, né? E a gente sabe, como você bem falou, né, que esse número ele tende a ser muito maior. E aí a importância do que a Renata trouxe para nós, das denúncias, Disque 100, conselho tutelar, para que cada vez mais a sociedade esteja atento da importância desse dever, na verdade, um dever legal, previsto aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, de estar alerta e denunciar, mesmo que seja só suspeita. Né? E aí a gente está falando de 58 no ano. Esses 58, eles estão em acompanhamento. No ano agora, provavelmente, estou fechando a estatística desse semestre, nós podemos falar aí de no mínimo 15 casos novos, só esse ano, né? Porque a demanda não para de chegar, né? E que bom que está chegando, porque isso quer dizer que a sociedade está cumprindo o papel de estar alerta e denunciar. Né? Porque também a gente tem uma questão prática, e isso tem que ser salientado. Mas não existia esse tipo de problema. Né? A gente sabe que existia sim, o que não existia era a denúncia, né? O que não existia era o acompanhamento. Né? Eu acho que é essa percepção que a sociedade tem que ter hoje. Isso, o que é importante também, o CREAS, o Centro Especializado Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ele atua dentro da política de assistência social, né? E ele existe porque existem leis e políticas públicas que o instituíram, né? E o que é importante também nós destacarmos? As legislações já têm evoluído na definição do que seja abuso e a violência sexual. Por exemplo, a Lei 12.015, de 2009, ela fala dos crimes contra a dignidade sexual, né? Então, assim, ela define como o estupro não só mais a questão da conjunção carnal, que é o que muita gente pensa, mas estupro é somente quando o ato é concretizado. Não. Atos libidinosos, que a gente chama, aí já enquadra na lei como crime, né? E em se tratando aí de menores de 14 anos, que é o que essa lei taxa também, nós estamos falando do vulnerável, estupro de vulnerável. Então, qualquer atitude que envolva satisfazer libido que envolva o menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Então, assim, é crime, da cadeia, e as pessoas têm que estar cientes disso, né? Não dá mais para tratar, mas não ocorreu a conjunção de fato, foi somente isso, não existe somente isso ou aquilo. Envolver o ato libidinoso, criança e adolescente, é crime, né? Renata, você me dizia no bloco passado que as ações já estão em andamento nesse mês de maio. Né? Vocês já desenvolveram várias atividades e que ainda continuam nos próximos dias. Sim, né? Como eu havia dito, as palestras elas estão acontecendo e agora culmina nessa passeata no sentido de chamar mesmo a atenção da população. Né? Mas é importante frisar que o ano todo a gente tem ações, a gente tem palestras, inclusive se alguém agora, né, que esteja nos assistindo, queira levar para a sua entidade, a palestra, é só entrar em contato no CREAS, ligar lá ou dar uma passadinha lá e agendar com o pessoal, que a equipe vai até o local e ministra a palestra, entendeu? Porque a gente precisa desmistificar esse tema da violência. Porque, como a Carol falou, a violência sexual não é só o ato sexual em si. Existem várias outras ações que são classificadas como violência sexual e a comunidade, a sociedade, ela precisa saber disso. Ela tem que estar informada até para conhecer, para poder denunciar, né? E a própria vítima também de violência para pedir ajuda. Então, durante todo o ano, basta procurar o CREAS que a gente disponibiliza assim, essas palestras para estar levando mais perto da comunidade o que é o tema, né, violência sexual. E uma das coisas, né, que uma das espectadoras aqui que pediu para não se identificar coloca, muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa violência está dentro de casa. Muitas vezes até com a conivência de familiares. Sim, o que acontece? Essa violência, ela é uma violência velada.
Porque em 99,9% dos casos, realmente ela acontece dentro do domicílio. Então, existe um pacto aí do silêncio, porque o agressor, ele usa de vários subterfúgios, né? Então, muitas vezes ele ameaça a vítima. Olha, se você contar, eu mato, eu me mato, você vai para a casa de acolhimento, né? Você vai para o abrigo. Então, muitas vezes a criança, ela tem medo. Né? E na cabeça da criança, ela fica confusa, porque a pessoa que deveria protegê-la, muitas vezes é o seu agressor, porque na maioria das vezes, infelizmente, o agressor é o pai. Antigamente, o agressor era o padrasto, era um tio, um irmão, um primo. Não que hoje não aconteça, mas os índices mostram que é o pai biológico, né? Que é o que geralmente faz esse tipo de ato, né? Pratica esse crime contra os seus próprios filhos. Então, é uma violência difícil de identificar, porque ela ocorre dentro da casa, no segredo, e muitas vezes existe até conivência. Lá no CREAS, nós, né, Carol, já atendemos vários casos, por exemplo, que a mãe sabia que o pai abusava da filha, mas para a mãe era conveniente, por uma série de questões, deixar essa filha ser abusada, entendeu? Então, é uma coisa que a sociedade tem que ficar alerta, porque às vezes a gente imagina que o pai e a mãe que deveriam proteger, muitas vezes o pai é o agressor e a mãe é conivente, né? E nunca o abuso acontece sozinho, assim. Sempre tem um irmão, ou mais novo, ou mais velho, que presencia, né? Mas acontece no seio familiar, né? No interior ali dos lares. Então, a gente tem que ficar bem atento nisso. E, Carolina, disso, esse volume de atendimentos aí que a gente tem falado, né, nessa proporção, é isso mesmo que ocorre, né? A maioria é no interior da família. Exatamente. Né? A gente, a princípio, assusta, geralmente na comunidade, né? Quando tomam conhecimento, às vezes estranham, se indignam, mas é muito mais comum do que a gente pensa. E esse agressor dessa criança, desse adolescente, ele está dentro de casa, ou no mínimo ele é do círculo de amizade, círculo de convívio, né? É bem isso. Primeiramente, aí os índices mostram que é o pai biológico, seguido aí de padrasto, desculpem, tios, irmãos, amigos. É geralmente uma figura de confiança da criança e do adolescente, né? E o que é muito importante? Não duvidar da palavra da criança, né? É importante que os pais estabeleçam uma relação de confiança, de diálogo com os filhos, para que os filhos tenham essa confiança mesmo de trazer quando estiver ocorrendo essas situações. E aí, a princípio, primeiramente, não duvidar e aí procurar os órgãos de atendimento. Então, o CREAS, por exemplo, é uma unidade de atendimento a essa vítima ou suposta vítima. Nosso papel não é o de investigar, não é o de punir, né? Porque a gente lembra que essa questão da violência e abuso é questão de lei, questão de crime, mas o CREAS em si, ele tem o objetivo de atender, oferecer o suporte psicossocial para tentar ao máximo minimizar e contribuir para que sejam minimizados os impactos negativos da violência nessa criança, nesse adolescente, que é um impacto devastador, muito negativo mesmo, prejudica o desenvolvimento, precisa ser olhado. Perfeito. Disque 100 é uma ferramenta importante, a gente já tem falado dela no programa, porque é uma ferramenta de denúncia em que existe aí total descrição da pessoa que faz a denúncia e uma atuação muito grande, já que é uma estrutura nacional de proteção aí, e tem funcionado, né? Chega muita coisa do município pelo Disque 100? Como é que tem sido isso? Chega, como você disse, é uma estrutura nacional. Então, a partir do momento que é feita a denúncia no Disque 100, a Secretaria de Direitos Humanos envia e-mail. Lembrando que nessa questão, né, é um número direto, né? Qualquer telefone do país você vai discar 100, né, e vai dar acesso a esse portal de atendimento, e aí você vai identificar somente a cidade e passar os dados do problema do caso específico que você vai atender. Isso, a descrição é total, as denúncias, a maioria, né, não são identificadas. Agora, o que é importante? A pessoa, quando ligar para denunciar, ter pelo menos a referência de endereço daquela suposta vítima, né? Quanto mais informações de localização, quando a Secretaria de Direitos Humanos, né, mandar essa denúncia por e-mail para o CREAS, nós vamos ter já
como chegar a essa suposta vítima de forma mais rápida. Né? E as barreiras nesse sentido, né? Chegou na vítima, muitas vezes a vítima é chamada, confrontada e ela não assume a problemática. Isso acontece também. Sim, no caso do atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso, violência sexual, não existe muito esse confronto, tá? Como o objetivo maior é o suporte psicossocial, e aí nossa equipe é composta por assistentes sociais, psicólogos, né? Muito competentes aí, muito engajados, eles vão procurar, com todo o aparato técnico mesmo, minimizar os efeitos da violência. Então, essa questão de como o atendimento é direcionado, se não chegar de cara aí a questão da violência, os técnicos vão buscar estratégias para que não haja mesmo esse confronto, até porque, Luciano, agora, em abril, no mês passado, foi sancionada uma nova lei, inclusive, de proteção a essa criança e adolescente vítima, que frisa muito a importância do tato na escuta, que toda a equipe de atendimento tem que ter. E aí essa lei frisa até delegacias, todos os profissionais da rede que vão atender, de ter esse cuidado, porque senão a gente acaba revitimizando essa criança e esse adolescente. Então, por isso que é importante direcionar para o CREAS, porque precisa de ser uma equipe técnica mesmo para, com cuidado, não revitimizar, né? Porque o que é importante é o seguinte, o CREAS ele vai dar o apoio psicossocial. É a polícia que vai fazer toda a parte investigativa. Então, se houve crime ou se não houve crime, cabe à polícia provar se esse crime aconteceu ou não. E é a justiça que vai julgar esse crime. Então, o CREAS ele não vai confrontar ninguém, agressor, com vítima, nada disso. Isso aí é a parte da justiça, né? As crianças e os adolescentes chegam até o CREAS e nós vamos dar o suporte para essa família e para essa vítima em como lidar com essa situação, entendeu? Como minimizar, como a Carol falou, esses efeitos aí. Agora, a justiça e a polícia que vão trabalhar paralelo ao trabalho do CREAS, né? Então, a gente não confronta ninguém, a gente não tem que fazer prova, a gente não tem que fazer nada disso. A gente vai dar o apoio que essa família e as orientações que essa família precisa ao vivenciar uma situação complicada dessa. E de fato é um trabalho intrincado aí, né? Porque, de fato, confirmar a questão do abuso, passar a questão judicial aí, policial, com relação aos abusadores, fazer o atendimento dessa criança. Então, é um conjunto da obra mesmo, porque até muitas vezes a gente vê nos programas policiais, na questão, quando isso vem à tona e vem à mídia, uma cobrança muito grande da penalização, né? E muitas vezes o esquecimento do tratamento, do acompanhamento da vítima. Sim, e é de total importância, né? Agora, é claro que, como você disse, tem que correr paralelo aí, como a Renata também bem lembrou, o papel do CREAS não é o de investigar criminalmente esse agressor, punir, nada disso. Mas, paralelamente, aí é muito importante a nossa parceria aí com a delegacia, com o judiciário, o Ministério Público, para que haja um trabalho integrado. Agora, o principal aí para nós do CREAS é essa criança, esse adolescente, né, já tão vitimizado mesmo. Algumas coisas que eu acho que a gente tem que ajudar a desmistificar nesse período, né? Abuso é sempre abuso com consentimento ou não do menor. Porque a gente acaba vendo também muitos casos em que se justifica isso, né? Mas a menina já está em idade de namorar, né? Se é uma criança ou um adolescente e o parceiro é um adulto, já se constitui um crime. Sim, é o que a gente sempre fala, adulto, se ele não quiser ter problemas, ele procure alguém acima de 18 anos para ter um relacionamento sexual. Qualquer adolescente menor de 18 anos, com o consentimento ou sem o consentimento, se houver uma denúncia, ele vai estar encrencado. Entendeu? Então, principalmente, né, se ela for vulnerável, menor de 14 anos. Então, mesmo se a menina de 12 anos, 11 anos, mas ela faz programa, ela se oferece. Cabe ao adulto dizer, não, você é menor de idade, eu não posso me relacionar sexualmente com você. Então, a orientação que a gente dá é o seguinte, procure, então,
uma jovem acima de 18 anos para você ter a relação sexual. Relação sexual com menor de 18 anos, mesmo com o consentimento da vítima, isso gera uma série de problemas, né? E as mães, elas têm que começar a orientar as suas crianças, qualquer coisa que acontecer de diferente, não tocar órgão genital de adulto, não deixar adulto tocar órgão genital de criança. Esse negócio, deixa eu ver sua calcinha, me mostra sua cueca, vamos no banheiro junto. Tudo isso, gente, é considerado crime. Adultos que olham meninas, né, meninos tomarem banho, tudo isso, gente, é crime. Você ter conversas pornográficas com crianças, isso é considerado crime. Então, a gente não tem que ter conversas obscenas, gestos obscenos com criança, porque isso aí você pode incorrer aí numa penalidade, né? E evitar esse tipo de contato. A criança, ela muda de comportamento quando acontece alguma coisa, então observar. É o que eu sempre falo, os pais, eles têm a obrigação de conhecer os seus filhos. Então, o filho começou a ter mudança de comportamento, chorar mais ou chorar menos, dormir mais, dormir menos, comer mais ou comer menos, ficar mais agressivo ou ficar mais tímido. Isso não significa que a criança foi abusada sexualmente, mas os pais têm que ficar alerta. Qualquer sintoma que a criança traz de diferente, ou mesmo o adolescente traz de diferente, o pai cabe investigar. Então vamos fazer uma investigação clínica. Não tem nada clínico? Então vamos partir para a parte psicológica dessa criança ou desse adolescente. Mas começar a observar onde o nosso filho vai, com quem ele vai, a que horas ele chega, comportamento, porque às vezes tem criança que ela passa a desenvolver um comportamento mais sexualizado, é porque às vezes ela está vendo, né? Uma outra coisa que às vezes os pais não sabem. Pais que têm relação sexual na frente dos filhos, isso é considerado crime. Então, os adultos, ele tem que ter a privacidade dele. E muitas vezes dormem todos no mesmo quarto, ocorre a relação sexual, a criança está vendo e o pai fala assim, não, meu filho estava dormindo. E às vezes a criança não está dormindo nada. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado. O casal adulto, o momento de intimidade do casal não pode ser na frente de crianças ou adolescentes, porque isso também é crime. Então, às vezes tem pais, né, que têm relação sexual na frente dos filhos e acham que não é crime e às vezes se surpreende, né, com uma denúncia e acaba respondendo algum processo por conta disso. Então, tudo que envolve sexualidade de criança e adolescente, nós temos que ter um cuidado redobrado. Principalmente os pais. O que conversa. Pai que às vezes fala assim, eu quero que meu filho seja homem, então eu vou mostrar revista pornográfica para o meu filho. E ele está cometendo um crime. Então, não é levando o filho, né, para a prostituição que ele vai estar fazendo o filho dele homem, ou fazendo com que ele tenha contato com material pornográfico, que isso também é crime. Então, nós precisamos desmistificar o que é crime e o que não é crime, porque às vezes a gente faz e não está nem sabendo que está cometendo um crime. Por isso que é importante a informação, porque através da informação nós vamos ter conhecimento do que é certo e o que não é certo, e vamos começar a fazer o que é certo, né? Carolina, a Thalia está perguntando aqui se existe o cyberabuso, né? Se a questão da internet hoje tem propiciado aí denúncias e se existem abusadores que usam a estrutura da internet. Sim, é muito comum. Por quê? Porque, como a Renata disse, o abuso e a violência, ele existe de diversas formas. Então, expor conteúdo onde a criança ou o adolescente esteja sem roupa, conteúdo sexualizado, mostrar esse conteúdo para as crianças. E a internet é um meio muito fecundo para isso acontecer, né? De pessoas terem postura de ter conversas sexualizadas, né? Então, daí a importância, novamente dizer, a importância dos pais estarem atentos, terem conhecimento de com quem os filhos estão conversando, quais os assuntos, porque está aí e a internet, infelizmente, tem sido muito usada por esses abusadores. Os pais, inclusive, têm que fiscalizar quais são os sites que os filhos entram em casa, né? Então, os pais têm que estar atentos a isso. Que tipo de programação hoje a gente tem, né?
a TV a cabo, quer dizer, que tipo de canal que os nossos filhos estão assistindo? Que tipo de conteúdo via internet eles estão? Então, isso é obrigação dos pais orientarem os seus filhos e, se for o caso, até bloquear determinados canais, bloquear determinados sites na internet para que os seus filhos menores de idade não tenham acesso. E a questão de, por exemplo, que grupos de WhatsApp essas crianças estão participando, esses adolescentes estão participando, porque também é um canal fácil aí de distribuição de conteúdo. Um canal muito fácil e também muito frequente aí, várias situações em que o abuso, a exposição ocorreu via WhatsApp. Né? E também só é importante chamar a atenção, Luciano, que é muito importante que a cultura da sociedade seja modificada no seguinte sentido: existe ainda uma grande culpabilização das vítimas, principalmente quando a vítima é adolescente, né? Então existe infelizmente a cultura de que se aconteceu abuso, de repente é porque ela estava com uma roupa curta, ou será que ela não se ofereceu? Não importa, como a Renata bem lembrou, o adulto tem que se relacionar por lei aí para que ele não tenha problemas legais com uma jovem maior de 18 anos. Não importa as condições de vestimenta, não importa o que tenha ocorrido. Com a adolescente, incorre em crime aí de abuso sexual, principalmente se for com menor de 14 anos, né? Então, isso é muito importante. Não culpar a vítima. Ela é uma vítima, tem que ser protegida pela sociedade, pelo Estado, pela família, primeiramente, né? Então, isso é muito, muito sério. Henrique, né, com uma questão interessante aí também. A gente falou muito da questão do abuso de uma forma geral e citou a questão dos meninos também abusados. Né? Ele pergunta se a gente acha que o índice com os meninos é de fato menor ou chegam menos denúncias em função também de preconceito. Sim, a gente nas nossas discussões de caso, né, a gente imagina que chegue menos, né? Até sim, por conta dessa... É cultural mesmo, né? Geralmente, até agora no intervalo a gente estava aqui tentando, nós estávamos conversando, né? O que tem acontecido? Como é que está? Será que tem surtido efeito essas ações de informação? Não tem? A gente entende que tem sim, que tem avançado, as pessoas estão mais informadas, estão mais cientes dos direitos, dos deveres de denúncia, mas é um processo lento ainda, né? Acho que estamos caminhando para que a sociedade esteja mais consciente, mas ainda é lento. E existe talvez ainda aquela coisa de, não, acontece só com menina, e talvez não se atente tanto, mas existe também com meninos, e cada vez mais, quanto mais a gente desmistificar, saber que o abusador não tem um perfil da pessoa que comete a violência. São pessoas acima de qualquer suspeita, né? A gente tem muitas vezes aquela ideia de que é só uma pessoa, o pedófilo, né, que comete a violência. O pedófilo é uma pessoa doente aí com questões de saúde mental, que tem esse desvio aí. Agora, na maioria dos casos, quem comete o abuso são pessoas normais, trabalhadoras, que convivem com a gente na sociedade, acima de qualquer suspeita. Então, o que é o ideal? Vamos pensar assim. Não acreditar que não acontece na casa da gente, ou não acontece perto da gente, e não achar que as pessoas estão acima de... Não. Ter um olhar de alerta, independente se são meninos ou meninas, estar a par aí do comportamento, se teve alterações no comportamento, se não teve. E em caso de qualquer suspeita, providenciar as denúncias. Quando se tem a questão da denúncia, o que a Marlene está perguntando também, né? Pessoa que sabe de um caso, né, ela pode fazer uma denúncia direta no município, que não seja através do Disque 100? Como proceder? Sim, através do Conselho Tutelar. Qualquer suspeita ou confirmação de maus tratos, violência, negligência, deve-se comunicar o Conselho Tutelar, que ele também, a pessoa pode pedir o sigilo aí na identidade, que há o respeito em relação a isso, e o Conselho Tutelar encaminha ao CREAS. Então, diretamente no município, via Conselho Tutelar. Né? Perfeito. No caso dos atendimentos, né, um espectador também coloca, o atendimento é feito, no caso, só a quem sofre o abuso ou também ao abusador,
a família? Como é que funciona o procedimento? A política pública nacional ainda não instituiu a questão do atendimento ao agressor, né? Agora, é claro que já tem se caminhado também aí discussões da importância de pensar estratégias para oferecer esse atendimento, né? Agora, hoje ainda, o que a gente já tem de concreto, de consolidado, o atendimento às vítimas, mas já existe direcionamentos apontando para a importância de ter esse olhar também para o agressor. E acredito aí que vai haver uma evolução nesse sentido, né? Porque, de alguma forma, essa pessoa está na sociedade e é importante que ela conte com algum tipo de suporte para que não volte a cometer esse tipo de crime, né? Sem dúvida. Porque a gente tem pontualmente isso, né? A gente tem, no caso da minoria dos casos, né, que a gente falava, né? Olha, quando se estuda a questão dos abusos, em poucos casos, de fato, se encontra pedófilos, né? Ou o sujeito que, de fato, é doente e tal. Na maioria, não, é uma questão de cultura equivocada que a gente ainda mantém. Olha, eu fui coordenadora do CREAS há 7 anos, né? Nesses 7 anos, nós não tivemos nenhum pedófilo em Batatais. Então, né, são pessoas comuns, porque, como a gente falou, o pedófilo, ele é doente. Então, ele tem que ter um CID da pedofilia. Então, ele vai praticar o abuso recorrentemente com várias crianças, sempre que ele tiver oportunidade. Sim, esse é o pedófilo. Nesses 7 anos, né, que eu estive à frente na coordenação do CREAS, nós não tivemos nenhum pedófilo, né? Então, eu acredito que a maioria também, em nível, né, geral, não são pedófilos que fazem os abusos sexuais, que cometem esses abusos. A grande maioria não são pessoas doentes que cometem esse tipo de crime. Reforçando, né, a programação que ainda falta, população que quer acompanhar, que quer tomar mais conhecimento, qual o calendário aí? Então, eu aproveito, né, a oportunidade para estar convidando toda a população para estar em frente à praça, em frente à Prefeitura Municipal, no dia 18. Essa camiseta que a gente está aqui é o slogan da campanha. Nós mandamos fazer cerca de 800 camisetas, de 500 a 800 camisetas. Então, você que quer nos prestigiar esse tema, que é um tema muito importante de combate, compareça na quinta-feira agora, dia 18, às 7h30 da manhã, em frente à prefeitura. Vão ser distribuídas essas camisetas que a gente está usando agora, com bexigas, nós vamos fazer uma passeata. Então, quer dizer, a passeata, para ser bonita, né, ela tem que ter bastante gente. Então, vamos encher as nossas ruas de Batatais, vamos realmente abraçar essa causa, né, de dizer basta para essa violência, né? Violência é crime, então o slogan é faça bonito, né? Proteja nossas crianças e adolescentes. Esse é um slogan nacional. Então, quanto maior número de pessoas a gente conseguir levar para as ruas na quinta-feira, então meu apelo é quinta-feira, dia 18, às 7h30 da manhã, em frente à prefeitura. Vamos fazer uma passeata bonita, vamos, né, colocar bastante gente na rua e vamos pensar realmente nesse tema, né? Violência contra criança e adolescente é crime. Então, qualquer suspeita, vamos denunciar, vamos atrás, não vamos deixar, porque muitas vezes essa criança, ela só tem você para fazer essa denúncia. Então, isso é muito, quando você fala, gente, se eu não denunciar, às vezes ela vai ser vitimada por mais um tempo. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, eu conto com todos vocês, dia 18, às 7h30 da manhã, em frente à prefeitura. Nós vamos só percorrer a Rua do Comércio, quer dizer, é rapidinho. Depois nós vamos nos concentrar na praça. Vai ter uma apresentação cultural, vai ser servido lanche. Nós vamos distribuir bexigas, camisetas, o jornal informativo. Então, é muito importante que a população compareça e eu espero todos lá. Maravilha. Bom, e como a gente falava exatamente a respeito disso, né, Carol? É uma questão ainda cultural, a gente precisa de mais informações e quanto mais informação, maior o combate a essa questão, maior o número de casos aí que estão sendo ignorados no município, que viram denúncia em que se pode atuar. Então, a participação de todos é fundamental no combate. A participação de todos é fundamental. Eu aproveito para reforçar o convite da Renata. Venham conosco no dia 18, 7h30 da manhã, em frente à prefeitura. É através dessas ações,
né, de informação, de mobilização da sociedade, que nós vamos cada vez mais conseguir proteger as nossas crianças e adolescentes. Então, venham conosco, quinta-feira aguardamos todos. Então, vai ter camisetas, bexigas, vai ter o lanche, apresentação cultural e o mais importante, pessoas preocupadas em proteger crianças e adolescentes, que a gente sabe que Batatais as pessoas são comprometidas com isso. Então, nós aguardamos todos. Perfeito. Obrigado pela participação com a gente, Carol, e o programa está sempre de portas abertas. Obrigado, nós te agradecemos. Renata, quero agradecer a presença. Tem um monte de abraços aí de pessoas que estão na oração e na corrente aí, tá certo? Para a recuperação do Zé, a gente sabe da luta que tem sido, mas Jeffrey, Caio, Maristela, Maria Fernanda, Angélica, Letícia, Bianca, todos na torcida, e a gente aproveita aqui para deixar o nosso abraço também da família educadora para a pronta recuperação. A gente sabe que, felizmente, né, ele tem se recuperado bem e a gente continua na fé aqui, nas orações, para ajudar nessa caminhada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez e principalmente essas orações. Continuem orando, porque é disso que nós estamos precisando, né? Ele tem, eu falo para ele, eu leio as mensagens, ele está ficando muito feliz. Então, orem mesmo pela recuperação dele, para que ele se estabeleça o mais rápido possível. Muito obrigada mesmo pela oração de vocês. Continuem orando. Muito obrigada. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, vereador Boy aqui na nossa companhia. Nós voltamos já. 7º bloco do Educador em Entrevista, agora aqui na companhia do vereador Boy. Boy, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde a você, educadora, a todos que estamos assistindo agora, a TV da nossa cidade. E levar algumas coisas importantes para os nossos munícipes, né, porque estão todos atentos aí. Espero que a gente tenha feito algo que possa agradar a nossa população. Então, o trabalho nosso é fiscalizar e cobrar. Então, o trabalho nosso é esse. E agradeço a vocês pela oportunidade mais uma vez. Clarice aqui, parabenizando pelo trabalho, Boy, perguntando como é que você tem visto aí essa questão da dificuldade que o país vive, né, refletida aqui em Batatais com a questão do desemprego. Olha, a gente fica muito preocupado porque o dia inteiro a gente anda muito na rua e vários currículos, as pessoas me entregando para mim ver se há alguma possibilidade, eu pego, levo nos lugares adequados para poder entregar. E a gente fica muito preocupado porque nós temos que abrir uma frente de trabalho e temos que reduzir de alguma coisa e dar trabalho ao trabalhador, certo? Porque se a pessoa não trabalhar, como é que vai tirar teu sustento para sustentar a tua família? Então, é muito grave isso. E nós temos que todos unirmos, trabalhar juntos para poder solucionar esse problema, porque a situação está muito crítica, sabe? Hoje você pega no Brasil, tem mais de 13 milhões de desempregados. É muito preocupante. Muitos pais de família que pagam os aluguéis, dependem daquilo ali para dar o sustento para a tua família. Então, nós temos que trabalhar, ter alguma forma que possamos solucionar esse problema, não é verdade? Então, começa lá de cima para baixo. Então, a gente tem que ter pensamento positivo e tenho certeza que tem que melhorar, porque não tem como seguir nessa frente do jeito que está indo, não é verdade? Então, acho que, tenho certeza, a partir de junho agora, acho que vai dar uma mudança, porque a chuva está vindo, e quando chove, as coisas começam a clarear, não é verdade? Então, tenho certeza que as coisas vão virar, eu tenho certeza. É só acreditar em Deus que realmente Ele está preparando um caminho correto para nós. Aí. A Valdir aqui parabenizando pelo trabalho, né, perguntando a respeito das sessões mesmo. A gente já tem sessão essa semana da Câmara, né? Sim. Como é que está sendo o andamento do trabalho, Boy? Olha, o andamento da Câmara nosso está um trabalho mais leve, porque tudo que você briga e pede não está sendo realizado. Por exemplo, hoje você fala em buraco. Tampa o buraco e realmente está um absurdo. Até hoje eu liguei para o prefeito. A gente tem que solucionar esse problema. Está difícil, mas tem que ter uma alternativa, não é verdade? Então, o trabalho nosso é cobrar da fiscalização do prefeito, começar a mexer nas partes mais irregularizadas que está tendo na nossa cidade, por exemplo, pessoal que não paga IPTU, que não paga água, chamar para negociar, dar alguma possibilidade que eles possam nos pagar saldando essas dívidas e trabalhar em cima disso. Então, o trabalho nosso, se não tiver recurso, não tem como você fazer nada. Não adianta eu passar numa rua, chegar e falar que eu vou fazer isso, que eu estou mentindo. Então, tem que ser transparente comigo mesmo, com as pessoas que realmente me procuram. A única coisa que eu posso fazer é dar atenção. É o que eu faço. Então, a gente não adianta prometer. Porque quando a gente promete, tem que ser cumprido, não é verdade? Então, eu procuro ser muito transparente com a minha população. Perfeito. A Camila, pedindo uma atenção especial, Boy, com a questão
da iluminação em alguns bairros com a substituição das lâmpadas? Eu tive andando em vários bairros, nesses bairros mais periféricos. Eu acho que nós tínhamos que arrumar uma alternativa, porque quando a prefeitura pegou essa responsabilidade de trocar as lâmpadas, eu acho que não veio muito a calhar, porque nós não temos assim, uma equipe qualificada para isso. E a responsabilidade é da própria Companhia Paulista de Força e Luz. Às vezes a população não sabe, nós pagamos cada poste de iluminação, fica bem caro, anota isso, em 12 horas, é R$2 por poste. Agora vê quantos postes tem em nossa cidade. Então essa responsabilidade é da própria Companhia Força e Luz. Às vezes muitas pessoas não sabem. Então nós temos que passar. Então a lâmpada fica 12 horas acesa por valor de R$2 por poste. Agora, se ficar 24 horas, nós não temos custo, quem está tendo custo é a própria CPFL. Então, muitos municípios da vez não sabem disso. Então, a gente está esclarecendo, porque nós temos que estar cobrando e tem que estar aí outra coisa. Eu concordo plenamente em várias ruas. Principalmente na parte mais periférica da cidade, o dia inteiro o pessoal me ligando, boy, vai aqui na Alvorada, boy, escura, boy, vem aqui no Jardim Helena, boy, vem. Então, quer dizer, é uma situação que a gente vai ficando até meio assim, descontagido, que não tem como você ter mais alternativa, chegar no nossos municípios para poder resolver esse problema. Então, nós temos que solucionar assim. Muitas pessoas, das vezes, querem comprar lâmpada. Não pode, a responsabilidade é do município. Nós não podemos investir numa coisa que não é da capacidade dos municípios, sim da própria prefeitura, não é verdade? Então, nós temos que saber solucionar esse problema e tenho certeza que o prefeito está correndo atrás para devolver essa responsabilidade para a própria Companhia Força e Luz. O Jorge, né, perguntando o que fazer para destinar entulho, né? Ele está perguntando a situação do catagalho e como é que está essa negociação desse funcionamento, boy? Olha, inclusive, para a última vez que eu conversei com o secretário, disse que a parte dos entulhos já está em breve para ser solucionada, porque hoje a população nossa de Batatais tem que estar ciente, porque nós temos que ter um lugar adequado para isso. E lá, bem lá atrás, na gestão passada minha, eu fui atrás de uma empresa, chama-se Precisa Ambiental. Essa empresa, ela vinha, se instalava no lugar só, dependia da prefeitura arrumar um local adequado. E a gente tinha como sugestões colocar ali na antiga FEBEM. O que ela fez? Ela pega todo esse entulho que é jogado fora e aproveita tudo. Então esse é o caminho nosso, trazer uma empresa que faz a qualificação de todo esse produto. E ele é aproveitado 100%, você sabia disso, Luciano? 100% é aproveitado, esse é o primeiro passo. Catagalho. O catagalho nós temos que ter uma fórmula para poder solucionar esse problema, porque hoje, às vezes eu vou te falar um exemplo, que eu ando muitas vezes, a caminhão da prefeitura passa tirando os catagalhos, daí 3, 4 horas passa no local, a pessoa tornou a jogar. Então a prefeitura não tem assim, condições de solucionar todo esse problema. Então a população tem que entender que nós temos que ter uma alternativa para poder solucionar esse problema. E outra coisa, esses catagalhos, se fazer o mesmo trabalho que eu estou fazendo, que é pegar uma empresa qualificada, serve de produto para as terras, sabe? Tipo um adubo orgânico. Adubo orgânico. Então nós temos que aproveitar isso que nós temos em mãos. E hoje, no mundo inteiro, nós temos uma coisa mais rica, que é esse adubo orgânico nosso. Da vez, próprias pessoas de dentro da tua casa pegam aquelas folhas, coisas, corta direitinho em terra, depois você joga, vai lá, forma uma horta, então são tudo coisa natural. Então nós temos que trabalhar em cima disso para poder aproveitar esse produto que é muito valioso para a nossa criação e principalmente para os futuros que estão vindo aí. E sem esquecer da questão prática, né, gente? Muitas vezes todos esses serviços eram feitos de maneira gratuita, não existe taxa para isso, né? A gente tem taxa do recolhimento aí da rotina do lixo, mas não taxa nesse sentido. Então cotiza com o vizinho, aluga uma caçamba, faz uma ação nesse sentido para ter qualidade de vida mesmo, né? Se a gente faz uma obra, o resíduo da obra é de responsabilidade de quem está fazendo a obra, não é da prefeitura. A gente precisa parar de terceirizar problema, né? Se a gente está podando arbusto, árvore, seja o que for do quintal, a responsabilidade do descarte é nosso também. Então, a gente tem empresas que fazem isso, né? É fazer a alocação e resolver o problema, porque depois não pense que você não está pagando por isso quando você joga na rua, né? Mas aquele dinheiro lá que é tapar o buraco, que é comprar o remédio, etc., está servindo para limpar esse serviço. E pior ainda, né? Quando descarta em local inadequado, você também está pagando pelo serviço aí feito de maneira errada, porque a prefeitura vai ter que limpar no final das contas. É verdade, concordo plenamente. Falando um pouco mais da questão do trabalho dos vereadores, o Kleber colocando aqui, né, Boy, a questão das emendas, né, de procurar os deputados, vocês estão olhando para isso, porque ano que vem a gente tem eleição
estadual e federal, chovem deputados aqui na cidade, mas muitos não fazem nada para ajudar o município. Presta atenção quem está nos assistindo agora. Muita atenção, porque eu particularmente já fui nos deputados Meu Campos Machado, Nelson Marqueselli, e quando teve o problema do horto florestal nosso aí da privatização o vento, que graças a Deus parece que deu uma acalmada, pegamos esse projeto que foi eu, Santana, o Cimar, junto com o nosso amigo Giba. E eu fui em todos, o Léo Oliveira, aqui de Batatai, aqui de Ribeirão Preto, o Campos Machado sempre tem muito voto aqui, e entre outros, o Alcio Gasparini, para poder nos ajudar nós aqui, porque não é só vir aqui na época de votação, então você pega, na época da eleição vem todo mundo, depois some, então nós temos que ficar muito atento e ver realmente quem está nos ajudando. Não só a mim, mas sim a nossa população, porque o trabalho nosso, vereador, é fiscalizar, cobrar da administração e buscar essas emendas de recursos. Então, quer dizer, todos os vereadores estão empenhados sim, para uns vêm, para outros não vêm, então a gente fica até num caminho meio perdido, porque na hora que precisa da gente, eles vêm. Então, eu peço para a população ficar bem atenta, as eleições estão chegando aí para deputado estadual e federal e prefeito e governadores, olhar com muito carinho e votar realmente naquela pessoa que realmente faz alguma coisa para nosso município. Então, eu estou muito decepcionado, porque até agora poucos que atenderam nós. Então, eu estou muito atento, isso aí, estou cobrando, vou ficar sempre cobrando. Espero que a minha população olhe com carinho e realmente vote se realmente essa pessoa merecer o seu voto. Não vote em branco. Pelo menos a gente vai ficar com peso de consciência, não é verdade? Então, esse é meu pedido a toda a minha população, o povo de Batatai está nos ouvindo agora. Perfeito. E muitos, né, pelo contrário, aí têm feito essa ponte, né, Boy? Sim. De abrir as portas, de ver os interesses da cidade, de conversar com os vereadores, ver projetos para ajudar um pouco no município. Exatamente. Então, como é que funciona uma emenda? A emenda tem um prazo determinado. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Por exemplo, o deputado estadual tem uma emenda de 4 milhões, por exemplo. O que ele faz? Ele pega isso aí, divide em várias emendas para passar para aqueles municípios que realmente ele vai passar para onde dá voto. A cidade que não dá voto, eles não vão passar, isso é real. Entendeu? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos até um prazo determinado, que até janeiro, fevereiro e março. Finzinho de março para abril, entendeu? Então, nós temos que agrupar os vereadores, muitos estão correndo atrás, como a gente também foi atrás, e vai vir emenda. Agora, vamos ver se realmente vem, não é verdade? Porque não adianta ele prometer e não ver. Não é verdade? Então, eu cobrei do meu deputado Nelson Marqueselli, que é federal, é a 7ª gestão dele, para ele mandar alguma coisa para a nossa cidade. É a mesma coisa o Campos Machado, que é do meu partido. Não é verdade? Então, a gente fica cobrando e até agora nada. Então, nós temos que ficar muito atento, porque eu só vou ajudar realmente quem nos ajudar, senão, pelo contrário, eu vou trabalhar contra, porque na hora de pedir voto é bom, depois some. Não é verdade? Então, a gente tem que estar bem atento nisso aí para poder cobrar dos nossos deputados, sim. Não só os deputados, mas os governadores que vêm pedir voto aqui em nossa cidade. A Ludmila parabenizando pelo trabalho, Boy, pedindo uma atenção especial aos moradores ali do Imirim, do Zairapupim. Te agradeço, que a gente passa muito aí, a gente vê a preocupação de vocês, a dedicação de vocês, o carinho que vocês têm, e a gente vai estar sempre cobrando, porque o trabalho do vereador é fiscalizar, e o que eu faço? Então, assim, eu sou um cara neutro, não tenho envolvimento com ninguém, eu procuro ser correto comigo mesmo, a minha transparência, e vocês merecem todo esse carinho meu, porque vocês que me colocaram lá. Na verdade, eu quero agradecer vocês, e o que depender de mim, você pode ter certeza que eu vou estar cobrando da administração. Perfeito. Nessa questão específica dos bairros, né, Boy? A Karen aí perguntando, né? O vereador André tem feito essa questão do gabinete itinerante. Ela pergunta se você pensa em fazer algo do gênero ou se a tua constância aí nos bairros tem suprido essa questão de conversar com a população. Inclusive, até eu tive ontem no gabinete itinerante com o André P. no Jardim Mariana 2. Inclusive, na hora que eu estava lá, até ficou surpreso, porque eu passo em todos os bairros e a pessoa vai me falando e eu vou anotando, não é verdade? Porque a gente dá muito mais atenção correndo. E na hora que eu estava lá, até o cara que foi fazer a solicitação lá, até eu quero agradecer ao André, que na hora ele pediu para mim escrever lá no relatório que ele quer fazer meu requerimento. Porque o rapaz falou, inclusive o boy já até veio aqui, já até fez. Então, quer dizer, coincidiu muito, sabe? E esse trabalho que o André está fazendo é muito bom, muito importante, porque está chamando a população para poder mostrar o que estão irregular, o que pode ser ajudado,
e o que eles estão insatisfeitos para poder, não é verdade? Então, é a única fonte que a gente tem de poder estar perto deles e trazer as sugestões e cobrar da administração e, ao mesmo tempo, fazer uma flamatenda na própria bairro para poder nos ajudar e realmente fiscalizar o que pode ser feito naquele bairro lá, entendeu? Então, o trabalho é maravilhoso, continua sempre assim, André, parabéns, e quando eu puder, onde você estiver, eu vou estar junto também. Perfeito. Zé Cláudio aqui perguntando a respeito dessa possibilidade aí da realização da festa do leite terceirizada, né? Você acha que é um caminho que vai funcionar, Boy? Olha, é uma pergunta, Zé, muito bem feita que você fez. Hoje a festa do leite de Batatais é um dos pontos turísticos da nossa cidade. Não é verdade? Então até eu fiquei meio surpreso, porque eu acho que nós tínhamos que fazer algo para não passar em branco. Mas a situação do município que não tem dinheiro para poder fazer a festa. Não é verdade? A gente que fica o dia inteiro andando, aí a população cobra muito a respeito da festa. Agora, eu acho que se terceirizar essa festa, seria um meio adequado para a própria pessoa que pegar e ela vai administrar essa festa. E a prefeitura vai dar o respaldo onde tiver que dar, porque às vezes a população não sabe. Vamos supor, você vai fazer uma festa do leite e vai contratar uns shows bons. Então, se você não depositar esse dinheiro antes dele cantar, ele não entra no palco. Então, a dificuldade da administração é essa. Hoje, em torno de uma festa, para fazer uma festa mais ou menos, vai gastar em torno de 700, 800 mil reais. E aonde vai pegar esse dinheiro? Onde vai sair esse dinheiro? Então, quer dizer, as coisas estão de uma tal forma que a gente não sabe que lado que a gente corre. Se a gente parar o bicho perto, escorrer o bicho come. Então, eu não entendo a cabeça do prefeito. Claro que eu gostaria que tivesse a festa do leite. Porque isso é uma coisa que é uma história da nossa cidade, é um turismo nosso, não é verdade? Agora, eu não sei como te falar o porquê. Agora, se fosse terceirizado, eu tenho certeza que a festa vai continuar da mesma forma, talvez até melhor, porque a pessoa vai ter outros recursos para poder tocar essa festa na nossa cidade. Fábio parabenizando pelo trabalho, pedindo uma atenção aos bairros Cimara e Cimiele. Inclusive, rapaz, o Cimara e o Cimiele, eu estou com uma dificuldade muito grande, que eu estive fazendo a visita lá, que eu estou direto ali. Eu já juntando o bairro de Alvorada, está muito crítico aqui embaixo na rotatória. Inclusive, até eu conversei com o prefeito, porque aquele não tem que solucionar, senão logo vai acontecer um acidente muito gravíssimo ali. Então, você pode ter certeza que eu estou correndo atrás, eu estou cobrando, não é verdade? A gente vai persistir, inclusive, amanhã na Câmara eu vou questionar um setor dos bairros aí, e continua nos ajudando, tá certo? Qualquer coisa me manda no WhatsApp, me tira foto, eu vou estar cobrando. E o que a gente quer é deixar o bairro nosso maravilhoso. Então, se depender de mim, eu vou estar cobrando e você pode ter certeza que eu vou estar fiscalizando. Perfeito. Miguel colocando uma questão interessante aqui também, né, Boy? Tem se falado muito da questão dos novos bairros aí, né, da possibilidade do prefeito trazer novos conjuntos habitacionais, mas muitas vezes falta para a população uma questão até de gestão do próprio recurso. Sim. A gente vê o perigo aí de muitas pessoas perderem as residências que adquiriram em alguns conjuntos habitacionais por falta de pagamento, justamente por não administrar bem os recursos que ganham. Gente, presta atenção, vocês, população de Batatais, eu como corretor de imóveis, tem que tomar muito cuidado, porque a gente, Deus abençoe a gente uma vez só. E vocês, quando participam de um sorteio de um imóvel e é penalizado, procura sempre conservar com carinho e andar em dias, porque você amanhã depois chega lá na frente, junto o trabalho que não está tendo, a pessoa tem que pagar as suas prestações, até entende. Então a gente fica muito preocupado com essa parte, Luciana, porque nós tivemos uma reunião aí da audiência na última, com o setor de obra da administração, tem mais 17 novos loteamentos para fazer. Agora eu te faço a pergunta, e o trabalho para esse pessoal, como é que vai ser? Como é que essas pessoas vão adquirir esses imóveis? Se não tiver renda, não tiver trabalho, como é que você vai suprir as suas necessidades e poder pagar isso aí? Então a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Nessa parte de imóveis, porque o negócio é muito sério. Às vezes você, perde o seu imóvel, por quê? Porque você não tem condições de pagar. E é muito ruim para a gente que vê a situação de uma família chegar nesse ponto. E tem várias famílias acontecendo isso, mesma coisa, teve pessoas que foi graciado com o imóvel e está vendendo, não pode fazer isso aí. Então, acho que nós temos que fiscalizar com mais profundidade e ver onde está o erro para poder superar isso aí e corrigir os erros para não acontecer mais isso aí. Perfeito.
Andréia, né, parabenizando pelo trabalho, Boy, e colocando essa questão, né, muitas pessoas acabam cobrando atitudes na cidade, mas nós vimos aí o quanto que o município estava com inadimplência de imposto e de água, né? Parece que as pessoas esquecem que são esses recursos que ajudam na manutenção do município no dia a dia, e muitos, inclusive, penalizados por inquilinos, né, que não pagavam as contas de água dos próprios imóveis, acabando comprometendo aí o dono do imóvel, que ficou afundado em dívidas. Você, meu querido, que tem imóveis que aluga, é muito fácil você controlar essa água que o teu inquilino está usando. É você ir no setor de obras, no setor de água, ou no próprio talão, tem lá a inscrição e o código. Você pegou lá o código, a inscrição, colocou, sente no transparente da Prefeitura Municipal, que você vai ver lá todo o procedimento da água tua. E outra coisa, nós tínhamos que mudar um pouco essa lei, Luciano, porque eu moro ali perto do setor de água ali, o que tinha de gente para negociar água lá, você não tem noção dos valores. Eu calculo hoje mais ou menos, deve ter mais ou menos uns 12 milhões de águas atrasadas. É muita coisa, gente. Eu acho que pessoas, por exemplo, precisam da água, nós não vivemos sem água. E hoje nós não podemos cortar água. Tá certo? Se você cortou, você tem 2 horas para ir lá e ligar novamente. Então nós temos que mudar uma fórmula que a pessoa, pelo menos, usou a água, tem que pagar. E hoje, aqui nacional, nossa região nossa, aqui não tem uma água mais barata que em Batatais. Você pega uma taxa de água, R$25. Não é verdade? Então, se a pessoa não puder pagar uma taxa de R$5, não sei o que está acontecendo. Eu acho que nós temos que fazer uma modificação nisso aí para não chegar nesse ponto, porque as pessoas que às vezes não procuram imobiliária para alugar seu imóvel e alugam direto, aí que vem o prejuízo, porque as imobiliárias, a maioria delas, te falo pela minha, modelo, eu sempre, cada 3 meses, eu estou levantando o custo de cada imóvel que a gente administra lá. Então, o que nós fizemos? Nós separamos agora, eu fico com a parte mais de venda, porque eu não tenho como mexer com locação, e meu amigo Rafael mexe com a parte de locação, só que eu sou muito rigoroso nessa parte. Então, a partir do momento que você, Maurício, me procura para poder administrar o imóvel, a gente trabalha com muito carinho para não acontecer isso. Então, o que tem que fazer? O morador que mora na tua casa, que é alocado, cada 3 meses tem que ir no setor de obra e levantar se realmente a água está sendo paga. E o mais importante, transferir para o nome do teu inquilino, e não deixar no nome dele não, para poder ter um respaldo, para poder amanhã ou depois executá-lo. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a presença com a gente aqui no programa, deixar o programa sempre à disposição, e a gente espera aí realmente, né, que a gente tenha cada vez mais essa parceria da população com o Legislativo. Lembrando que amanhã tem sessão da Câmara aí que o pessoal pode comparecer a partir das 14 horas. Eu quero agradecer a vocês, a população participa mais da Câmara, vai lá cobrar dos vereadores, procura levar algumas sugestões para nós, porque vocês estão lá, isso aí me habilita mais o nosso espaço, não é verdade? E desejar também o Dia das Mães, que foi ontem, a todas as mamães de nossos batataenses, agradecer todas aquelas famílias que realmente têm um carinho muito especial pela minha pessoa, e o mais importante, que você está no meu coração, e tenha uma boa tarde a todos vocês. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, né? Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV, e eu volto, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.